Queridos irmãos, a paz do Senhor, de volta falando EBD, dessa feita, lição de número 8, de lições bíblicas CPAD, classe juvenis, lição esta que será ministrada no dia 25 de agosto de 2024. Tá bom? Uma alegria muito grande poder estar com vocês. Quero agradecer a todos os irmãos inscritos, não inscritos, a todos os amigos que nos acompanham e apoiam este canal e como eu poderia dizer, este empreendimento, vamos chamar assim, tá bom? Que é único, exclusivamente, nenhum tipo de fins lucrativos, nada. A questão é transmitir a palavra de Deus e compartilharmos com o maior número possível daquilo que Deus tem nos dado. Tá bem? Lição de número 8, como eu disse, das lições bíblicas da CPAD, o tema é o anticristo e a sua destruição. Logicamente, quando nós olhamos, já no tema, nós já temos aí o gancho, né, a âncora que nos prenderá para não criarmos uma coxa de retalho, como nós dizemos, mas nos mantermos no tema. Então, tudo que se diz antes, né, esse prefixo antes, para começarmos, o prefixo antes que indica em oposição a ou contra alguma coisa. Tudo que você vê ante, esse prefixo ante alguma coisa, contrário a alguma coisa, oposição, oposto a alguma coisa, ou a alguém, como mais propriamente dito. A palavra, né, ante, a etimologia dela, né, a sua formulação, é do grego ante, quer dizer ao lado contrário, do lado contrário ou ao lado contrariamente. É uma coisa que deve acompanhar, mas, né, apesar de estar no mesmo sentido, estar em paralelo, mas é contra. Não se opõe, não cruza, mas se opõe, é contra qualquer coisa. E quando falamos de anticristo, estamos falando do inimigo de Cristo, tá? Perseguidor feroz dos cristãos genuínos. Ele não somente é perseguidor, ele é contra tudo que se diz Deus, mas também ele é contra a igreja de Cristo, né? Contra os cristãos genuínos. Veja que a palavra genuíno é destacada. Então nós temos aqui um papel para as moças, para escrever, para rabiscar, e temos a lição propriamente dita. Tá bem? Então, e a sua destruição, quer dizer, a sua condenação final. Não podemos pensar numa questão de destruição, de desaparecimento, de extinção, porque é um espírito, né? É um espírito, e ele será uma condenação, a destruição dele, quer dizer, de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que ele operava, que ele realizava. Agora a sua destruição é justamente ele não poder fazer mais nada disso, porque ele estará condenado, ele está destinado a um lugar onde ele vai também sofrer pela eternidade, tá bom? Então a condenação do anticristo está em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 18, está escrito assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. João, pastor, falando à igreja, chamando de filhinhos, àqueles que estavam debaixo da sua administração, da sua direção, debaixo dos seus ensinamentos, ele alerta que a questão do anticristo, mas muitos já haviam também se feito anticristos, quer dizer, pessoas, homens, mulheres, independente do sexo ou da idade, eram contra as coisas referentes a Deus. E hoje em dia nós vemos como isso tem tomado um sentido muito amplo, exposto, realmente escancarado a tudo que é relacionado à contrariedade a Cristo, à Bíblia Sagrada, e aos cristãos, e isso traz uma certa fama. Nós vemos isto a partir do momento em que nós pensamos em transmitir, falarmos alguma coisa referente a Deus, às Escrituras e ao cristianismo, a oposição que nós sofremos. Mas quando é o contrário, o sucesso é praticamente imediato, né? Pega-se como se diz, símbolos cristãos, que remete ao cristianismo, a Deus, e isso se torna, alguns vitupérios, isso se torna um sucesso, né, um estrondoso, e há um grande acolhimento por parte da sociedade,
que tem se tornado. E quando você se propõe a fazer algo, lembrar que pelo menos as pessoas que não têm mais esperança, já não encontram mais esperança em mais nada na Terra ou em qualquer tipo de instituição, e você apresenta Cristo como não como fosse um lenitivo, mas como uma solução para a sua vida, o tamanho da perseguição, né? Da contrariedade, da oposição àquilo que está sendo apresentado. Então nós vamos ver isso aí no decorrer da lição. Na parte conectados com Deus, o escritor ele diz assim: infelizmente muitos cristãos não levam a sério astúcia e sinais a respeito do anticristo, que aquele que, se possível, enganará ou enganaria também até mesmo os eleitos ou os escolhidos. Veja, ele fala de uma certa... E há realmente esta displicência hoje muito grande, uma displicência muito grande por parte dos cristãos, né? E nós precisamos alertar os nossos alunos, senhores professores, superintendente, esta questão de não levarmos a sério a astúcia do nosso inimigo, né? Nós temos falado isso nas várias faixas etárias que nós temos aqui no canal, não somente dos adultos, mas tem juvenis, tem jovens, tem para não convertidos, para os ainda não convertidos, para os novos convertidos. Tudo isso você vai encontrar aqui no Falando EBD, se você procurar aí nas postagens. E nós temos visto isso, geralmente, sabe aquele espírito de já ganhou, aquela displicência, aquele deboche, já ninguém mais há que vigie, sendo que Cristo nos alertou para vigiarmos e orarmos, vigiar e orar, porque não sabemos a hora. Né? E também essa questão aqui do Apocalipse, né? Do Apocalipse, nós temos que lembrar disso, que nós não sabemos a hora do seu acontecimento, tá bem? Nós temos dito, trazido algumas lições aos irmãos, alguns subsídios, uma ajuda, sabendo que, né, nós não sabemos tudo e quem nos ouve não são ignorantes de tudo, todos nós temos algo para trocarmos entre nós e nós precisamos nos ajudar, mas principalmente, e foi muito feliz a colocação do escritor na questão de que, tristemente, nós vemos isso, essa displicência de muitos cristãos que não levam a sério mais as estultícias, as armadilhas, a astúcia, a sagacidade, das formas de enganar, de ludibriar, de engodar os crentes, como diz Tiago, né? São engodados por suas próprias concupiscências, tá bom? Eu falei sobre isso lá no começo do canal, eu até usei uma isca artificial de pesca, né? Sou fã de pesca, gosto de pescar. Não tenho tempo mais, mas gosto de pescar. Mas voltando aqui à lição, e diz também que, se possível, ele enganaria até os escolhidos, até, se possível fosse. Porém, ele diz também que está tudo preparado para a chegada, e este é o tempo de buscarmos ainda mais a Deus e estarmos atentos para o arrebatamento da igreja. Aqui ele está falando sobre a chegada deste ser que será tratado na lição. Precisamos estar atentos também, tanto para a chegada dele, quanto principalmente para o raptus. Né? A palavra do grego raptus, uma coisa rápida, arrebatamento. Seremos tirados por um piscar de olhos. E sabemos que o piscar de olho é frações de segundos, de milésimos de segundos, é uma piscadela, né? Uma piscada de olhos. Tanto o arrebatamento da igreja quanto a ressurreição dos santos. Essa se dará primeiro, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13, não vai haver o arrebatamento da igreja sem que antes haja a ressurreição, a primeira ressurreição dos santos. Mas, acima de tudo, antes de nos preocuparmos com a questão do anticristo, da grande tribulação, dos 3 anos e meio, do milênio, nós precisamos estar atentos quanto ao arrebatamento e fazermos o possível para fazermos parte dele. Bom, inscritos nós já estamos, precisamos perseverar, assim como eu acabei de gravar também a aula da Betel Dominical e falei sobre isso também, nós precisamos nos atentar a isto. Jesus está voltando, é breve a sua vinda e nós precisamos estar preparados para o soar das trombetas. Precisamos não somente ouvir, mas sermos arrebatados, termos um corpo transformado, tal qual o corpo de Cristo. E na última parte do Conectados está escrito assim, para nós revermos os nossos caminhos,
nós, não só o aluno, nós professores, nós superintendentes, nós obreiros do púlpito, nós pastores, precisamos rever os nossos caminhos. Se preciso, nos arrependermos e buscarmos ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Porque vai chegar um tempo, se enquanto é possível achá-lo, vai chegar um tempo que não será possível achá-lo. Então nós precisamos, não é só uma questão do aluno ou do membro, mas principalmente nós que servimos de exemplo, que servimos de referência, precisamos apresentar um modelo digno de cópia, um modelo digno de seguimento, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 13, né? No capítulo 13. Se não me engano, os versículos 7 e 17, que nós precisamos imitar os nossos pastores, que nós devemos imitar os nossos pastores, aqueles que conduzem, que cuidam da nossa vida. Então, antes da aula, está escrito aqui, também uma coisa interessante que eu gostei, o que cabe a cada um de nós é nos mantermos firmados em Cristo, a fim de sermos arrebatados por Ele em glória, e nem vejamos este ser maligno, pois ele só se levantará após a igreja ser retirada ou arrebatada da terra. Foi o que eu disse na questão do que deve realmente nos chamar a atenção e nos preocupar, que é a questão de nem vermos a cara desse indivíduo, tá bom? Mas sim participarmos do arrebatamento. Por quê? O antropos tem anomalia, como nós falaremos aqui na lição, ele só será revelado, só tem, como disse Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que somente um agora detém o homem da iniquidade, que é o Espírito Santo de Deus. Tá bem? Nós vamos ver isso na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e ficaremos no versículo de número 3. Então aqui, uma introdução, né, a nossa introdução para a lição é essa questão de que nós nos mantermos firmes em Cristo a fim de não sermos, a fim de sermos arrebatados por Ele em glória e nem vermos a testa, a cara deste indivíduo chamado de anticristo, esse ser maligno. Nós precisamos tomar cuidado. Tá bom? No ponto de número 1, quem é o anticristo? Né? A lição está aqui. O apóstolo João, ele narra, e eu achei por interessante aqui, ó, não por acaso a palavra besta significa fera animalesca, feroz e perigosa. Após o arrebatamento da igreja, este se manifestará com a personificação do pecado, e será a criatura mais maligna da terra. Então, quem é? Ele é chamado de besta. Né? Uma determinada região do nosso país gosta muito de usar essa palavra besta, fera. Então, é algo realmente maligno, cruel, perigoso. E como eu disse, né, lá Paulo chama ele de antropostém anomalia, quer dizer, o homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 3. Se você ler tudo ali, porém, uma coisa interessante também que o apóstolo Paulo fala, é que isso não pode nos perturbar, tá bem? Vai acontecer, tem que acontecer, porém nós precisamos nos preocupar e não nos perturbar. Por quê? A partir do momento em que uma pessoa se perturba, qual é a tendência? Ele sair por aí batendo cabeça, procurando uma saída desesperada. Não, nós estamos tranquilos, nós guardamos o quê? O arrebatamento da igreja e a ressurreição do santo. Se eu estiver vivo, procurarei ser arrebatado. Se o Senhor já tiver me chamado à campa fria, eu quero estar na posição de ouvir a trombeta e eu ser arrebatado. E eu ser arrebatado também. Ou ser ressuscitado, vamos dizer assim. Ressuscitado e receber um corpo novo, tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Meu irmão, então você precisa ir para a escola dominical, você precisa ouvir, pergunte ao seu professor, pergunte ao superintendente, fale com ele, tire as dúvidas, procure de toda maneira, tá bom? Então, quem é o anticristo? Veja, esse anticristo, primeiro, ele é designado, ele é colocado, ele é apresentado como uma besta fera, algo maligno, a própria personificação do pecado, né? Assim, quando olhamos para Cristo, Cristo é o Logos, é a personificação da palavra, o anticristo é a personificação do pecado. Então, tudo que você pensar em pecado, você olhar para ele, é a personificação do pecado, segundo nós temos a nossa lição. Tá bom? Essa criatura será mais maligna da terra. Imagine o nível de crueldade. Se nós já nos impressionamos no decorrer da história da humanidade com certos personagens que de quando em vez aparecem, imagina esse aqui, que ele será o dobro, o triplo
na questão de malignidade do que os que nós já vimos aqui. Porque este será a personificação do pecado. A etimologia, né? Veja bem, é o estudo que determina a origem ou o modo de que se formam as palavras. Então, etimologia é isto, é o estudo que determina a origem ou o modo de que se formam as palavras. Veja, segundo a etimologia, a palavra anti significa alguém que é contra ou que ambiciona o lugar dele. Como nós já falamos contra, obviamente que o anticristo ele ambicionará, ele deseja ocupar. Já tentou uma vez, ele foi expulso porque ele tentou colocar o trono dele acima, aí no caso Satã, né, o opositor, o diabo, ele tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus, ele foi expulso do céu e ele continua com esse intento. Ele vai se assentar no trono em Israel, ele vai se assentar e em 3 anos e meio nós veremos no decorrer, não vamos passar o carro na frente dos bois. Então vamos ficar aqui. Então ele deseja, tanto ele é contra Cristo e também deseja ou ambiciona o lugar de Cristo. Isso na história tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, nós vamos ver sempre o inimigo tentando ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Tudo o que Deus faz, ele inventa algo, ele tenta fazer algo parecido, contrário. Porém, obviamente, tudo que Deus faz é santo, tudo que o diabo faz é maligno, e vamos dizer, vai ser até o final, até a destruição, como diz a lição, até a destruição do anticristo, vai haver este embate. Tá bem? Sua identidade. O que é a identidade? São características que demonstram que aquela pessoa é da mesma. Né? Você tem o RG, no RG tem o seu número de registro, o RG tem a sua filiação, tem a sua nacionalidade, tem a sua naturalidade, tem uma infinidade de informações que demonstram que você é você mesmo. Porém, existem os homônimos que geralmente dá muito pano para manga. Por isso que nós temos uma identificação chamada digital, que é a única. Nós somos em mais de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra e ninguém tem uma digital parecida com a outra. Todos podem ser gêmeos, irmãos gêmeos, univitelinos, não sei o que lá, aquele gêmeo idêntico, nem a identificação vai ser feita pela sua digital. Então, o que é a identidade? A identidade são características, né? São determinados cacuetes, vamos dizer assim, que nós temos, que mostram para os outros que nós somos nós mesmos, que nos identificam com isto. Então, qual é a identidade, né, do anticristo? Como nós vamos ver aqui, né? Na primeira coisa, à primeira vista, perdão, a identidade dele, ele é citado como uma besta. E os cachorros resolveram também nos ajudar hoje, né? Então, é a besta que vem do abismo e saiu do mar. Apocalipse 11, 7, 13, 1. Ele também ele é denominado como apostasia, o homem da apostasia, a abominação, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Veja, são todas características que demonstram a sua identidade, a sua personalidade. Todas essas vamos chamar de defeitos, se fossem boas nós chamaríamos de qualidade, demonstram a sua identidade, quem ele é. Então, quem ele é? Ele é a besta, ele é a abominação, é o homem do pecado, é o filho da perdição, é o iníquo, é o príncipe deste mundo, é o homem vil e que tomará o reino com o engano. Ele também é enganador. Então, esta é a sua identidade. Esta é a sua identidade. Assim como nós conhecemos a Deus através da teologia, conhecemos Cristo através da cristologia, conhecemos o Espírito Santo através da doutrina do Espírito Santo. E olha que eu conheço duas denominações dessa matéria e esqueci as duas agora, né? A doutrina do Espírito Santo. Paracletologia e pneumatologia. Graças a Deus eu lembrei. Paracletologia e pneumatologia, nós não vamos conhecer Deus, nós vamos conhecer a sua personalidade, as suas atuações, as suas ações, nós vamos conhecer, temos um vislumbre de quem é Deus. Não dá para saber quem é Deus,
Não tem como nós chegarmos a esta consciência. 1:3, as características, voltando, né, ao anticristo, as suas características, ele vai aparecer em meio à tensão entre as nações e promoverá uma falsa paz. Veja que nós terminamos o outro ponto dizendo que ele vai reinar através do engano. Então veja, ele vai promover uma falsa paz durante a grande tribulação. É por isso que nós dividimos a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, a última semana de Daniel, semana profética, semana de anos, em 2 partes, 3 anos e meio de paz, onde ele vai, essa falsa paz, ele vai instaurar no meio das nações que estarão aí em turbulência. Ele vai chegar com a falsa paz, como o Salvador do mundo, e, obviamente, ele enganará a todos. Nesse período aqui, ele vai enganar praticamente todos. Porém, vem a segunda parte que nós vamos pôr no tópico a seguir. Então, primeiro, ele vai trazer uma falsa paz, as características dele, nas suas características. Mas a sua principal é ser o rei do engano, tá bem? Logicamente que tudo que ele vai fazer aqui vai ser um engano, no intuito de... Lembra que ele é tanto contra como deseja o lugar do outro, ocupar o lugar do outro. Então, todas essas características dele, e culminando com ele ser o rei do engano, é único exclusivamente para se assentar no trono de Deus como se fosse Deus. Como se fosse Deus. E aí nós vemos a segunda parte, que é o propósito do anticristo. Ele reinará sobre a terra, se opondo a tudo que diz respeito a Deus, principalmente os que o adoram, pois, tal como Satanás, o anticristo cobiça sua glória. Foi o que eu disse alguns minutos passados. Tá bem? Vamos mais adiante. Por que agora o segundo período? Por quê? Veja que enquanto ele está aqui promovendo uma falsa paz, planejando, fazendo tudo, preparando a cama, agora na segunda parte começa ponto 2.1. Ele vai exigir a adoração. É nesse momento que tanto os judeus quanto os cristãos que ficaram no arrebatamento, não foram arrebatados, eles vão descobrir que ele não é o Messias, que ele não é Cristo. Porque ele vai exigir, o anticristo exigirá fidelidade e adoração a ele. Tudo que é único, exclusivamente reservado a quem? A Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória que não me pertencem. Pertencem a quem? Pertencem ao único Deus, ao único Senhor, ao único Salvador, ao único Redentor, ao único Deus, a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Na unidade, a trindade, na unidade, a triunidade, na trindade. Então nós precisamos nos ater a isso. Irmão, isso é complicado. Mas se você for um aluno assíduo da escola dominical e também dos cultos de doutrina da sua igreja, tá, que hoje são chamados de culto de ensino, você vai ficar afiadinho nessa matéria, você vai ficar tranquilinho, vai ouvir, não vai se assustar, não vai ter medo do Apocalipse, e quando ouvir determinados termos, você vai compreender o contexto, o texto e dentro do seu contexto, tá bem? Então, primeiro, por que ele vai ser descoberto? Ele vai exigir a adoração. E, obviamente, ele vai ser descoberto, ele é desmascarado. E agora vem os 3 anos e meio propriamente dito da grande tribulação. Por quê? Haverá perseguição religiosa. Veja, não existirá liberdade de culto durante a grande tribulação, pois o anticristo exigirá adoração exclusiva. Como os homens, tantos que ficaram, os cristãos que deram aquela vacilada e ficaram no arrebatamento, vão ficar na terra, e eu espero que você espere, nós vamos fazer de tudo para não ficarmos aqui. O que vai acontecer? Ele vai dizer, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Obviamente, tanto os judeus que têm a sua adoração a Yahvé desde o princípio, e os cristãos que ficaram, obviamente, não vão querer participar desta esbórnia, desta bagunça. E aí acontece a grande perseguição. É agora que o anticristo, a besta, o falso profeta, eles vão começar a perseguir todos aqueles que quiserem continuar adorando a Deus e não receberem a sua marca. Então veja a perseguição religiosa, por quê? Porque não vai haver liberdade de culto. Ou você adora o anticristo ou paga o preço.
Estava conversando com um amigo esses dias e ele disse uma frase interessante. Hoje a salvação é pelo sangue de Jesus. Nesse período vai ser pelo teu sangue. Você vai ter que pagar. Você vai ter que enfrentar. E eu fico imaginando aqui as formas, né, que alguns seres humanos criaram ao longo dos tempos como forma de punição, de tentativa de extermínio, disso e daquilo. Agora imagina um ser que é a habitação do próprio diabo. Imagina a crueldade, o que vai ser feito. E aí as pessoas precisam sempre tomar cuidado nisso, né? Sempre tomar cuidado nisso. Veja, mas antes também, nós vamos ver que ele vai conquistar o coração e a fé de muitos, operando falsos milagres, pois receberá o poder e a autoridade do diabo. Tá? Então nós temos aí uma pré-estreia, nós temos visto, eu falei também numa determinada lição, que nós temos visto que tudo que vem para zombar de Deus, das Escrituras, dos cristãos, vira sucesso no mundo. Nós tivemos aí já também fato extremamente comentado, a questão da abertura num determinado país aí, tá? E não podemos esperar nada além disso do mundo, daí para pior, não nos conformando com este mundo, mas também não podemos nos alarmar, daí para pior, o mundo contra Cristo, contra a preparação do reino do anticristo, é daí para pior, contra a igreja, contra Cristo, contra as Sagradas Escrituras, as zombarias, né? Então, tudo que atrai e alegra as grandes massas hoje é o quê? É zombar dos cristãos, é zombar da Bíblia, é zombar de Cristo, é fazer chacotas com Cristo, fazer com os apóstolos, com os símbolos cristãos. Isso é normal, tá bem? Então o anticristo já está conquistando, por isso João diz, já tem muitos anticristos. São estes que hoje estão fazendo a pré-estreia do anticristo, estão fazendo a pré-estreia do chefe deles. Eles estão simplesmente preparando o terreno para que o anticristo ele venha e se manifeste. Porém, nós não precisamos, Paulo diz para nós não nos demovermos dos nossos lugares, né, sabendo que um ainda resiste, e resiste a ele, que é o Espírito Santo. Então, ele não se manifestará antes do arrebatamento da igreja. Nós, pré-tribulacionistas, então vejam bem, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Em nenhum dos dois períodos. Não somos tribulacionistas, nem pós-tribulação, somos pré. E isso só se sucederá, só acontecerá após o arrebatamento da igreja. Tá bom? 3 e último tópico, a doutrina do anticristo. Veja, na grande tribulação, o anticristo utilizará a religião e falsas profecias, levando até cristãos a abandonarem a sua fé. É o que está acontecendo hoje. Hoje nada mais é do que a preparação para o teatro, é a preparação do teatro para a grande apresentação, do anticristo. E nós vemos que hoje ainda é usada a religião, tanto para promover quanto para zombar. E as falsas profecias para enganar. E muitos há que estão sendo enganados por essas coisas, por falsas profecias. Tão somente porque, vejam o que Paulo diz a Timóteo, que muitos apostatariam da fé, que decairiam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Por quê? Porque eles têm comichão, aquela coceirinha no ouvido para ouvir só o que eles querem, só o que eles gostam. E o diabo, sabendo disso, ele vai preparar esses homens, mulheres, chamados profetas, intitulados profetas e pastores, e isto e aquilo, são vários os títulos que eles usam, mas trazendo uma falsa revelação, uma falsa pregação, uma falsa do venha como está, fique como quiser e saia da maneira que você bem entender. É aí que está o problema. Porém, os que estão firmados na fé, eles sabem quando aquilo que lhe é trazido não é verdade. Eles sabem por quê? Porque eles conhecem as Sagradas Escrituras. E Paulo disse a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste de mim e também da sua avó, da sua mãe. Lembrou Timóteo da avó, da mãe e dele mesmo, Paulo, como sendo seu pai na fé. Então nós precisamos nos ater ao que diz as Sagradas Escrituras. Ora, se o que estão nos pregando, se os que estão nos revelando, se o que estão nos profetizando não condiz com as Sagradas Escrituras, irmãos, tá? Simplesmente agradece,
seja educado, vá embora, ore, né? Passe um sabão espiritual nos ouvidos e continue seguindo ao Senhor. Tá bem? Mesmo que seja em meio a lágrimas e sofrimentos, continue perseverando na doutrina dos apóstolos, nas Sagradas Escrituras, na presença de Deus e em ser fiel a Cristo Jesus. A doutrina do anticristo vai trazer isso aí. Religião falsa e falsas profecias. Tudo nele é falso. Porém, esse falso aqui agrada muita gente, porque tem pessoas que são enganadas e tem aquelas pessoas que gostam de ser enganadas. Tem pessoa que gosta de viver enganada. Então, nós precisamos tomar cuidado. 3.1. A doutrina do anticristo é a mesma cobiça do diabo. Qual é a cobiça dele? Tanto estar no trono como estar no lugar de Deus, ser tratado como Deus. Essa é a cobiça dele. E a cobiça é o quê? É aquilo que até muitos cristãos, por causa da cobiça, têm perdido. Por isso, nas leituras que nós fazemos, referente também aos ministros, né? Não dado a isto, não dado aquilo, a torpe ganância, né? Cobiça exagerada. Então veja, a cobiça do diabo é a que ele cobiça tanto a glória de Deus quanto o lugar de Deus. E 3, um falso Messias para Israel. Assim o diabo enganará muitos de Israel, apresentando o anticristo como seu Messias. Né? Por que essa maior facilidade? Porque para o judeu, Jesus não é o Messias. Eles esperavam um Messias político, um Messias que derrubasse o reino, o Império Romano e restituísse a glória de Israel. Esperavam um Cristo montado num cavalo de batalha, armado, preparando um exército, e vem um Jesus, como diz o nordestino, né, com uma placata de couro e montado num jumento, filhote de jumento. Não tinha nada a ver. Era uma visão que talvez até tenha decepcionado. Porém, Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Eu não vim por causa deste mundo. Eu vim para levar vocês a um reino diferente. Ele diz, o reino de Deus já está entre vós. E é por isso que os judeus se decepcionavam. Esperavam um Cristo diferente, um Messias. E eles serão enganados porque este vai ser justamente aquilo que eles acham que o Messias deveria ser. Mas Jesus lembrou ele muitas vezes, os judeus muitas vezes, vocês cuidam de ter nas Escrituras a vida eterna. E vocês cuidam que elas falam de mim. Ora, examinem as Escrituras, vocês vão ver que eu sou ela, eu sou o Logos, eu sou o Verbo encarnado, eu sou o Filho de Deus. Não, o que eles fizeram? Simplesmente, por falar a verdade, Cristo morreu, porque simplesmente não batia com a ideia deles, com o que eles esperavam, com o que eles achavam que era o Messias. É o que acontece na vida de muito crente hoje. Ele vive um mundo de ilusão, um cristianismo que ele pinta um cristianismo na mente dele e ele acha que Deus tem que ser aquilo, que Jesus tem que ser aquilo, que o Espírito Santo tem que ser do jeito que ele quer, que ele acha, e, infelizmente, muitos estão sendo enganados por causa disso. Muitos estão sendo enganados por causa disso. Então, 3.2, o falso Messias, e para concluir, a destruição do anticristo. Né? Deus destruirá o seu sistema de governo, enviará juízos e catástrofes naturais para abalar a terra. Nesse momento aqui eu lembrei do Egito. Veja que Faraó se denominava uma divindade. E quanto às 10 pragas do Egito, se você estudar, você vai ver que cada praga daquela era uma representação de uma divindade deles. Né? O Nilo era um deus, tem um deus com cara de raposa, tem divindade com cara de sapo, tem divindade com cara disso, com cara daquilo. E cada uma das pragas derrubava uma deidade. E por último, a divindade maior, que é a mortandade dos primogênitos. E essa afetou até a casa do grande deus do Egito, que era Faraó, que foi o seu primogênito, infelizmente partiu. Veja, o que eu me lembrei aqui, o escritor disse que ele vai enviar juízos e catástrofes naturais para abalar a terra. Quer dizer, Deus, ele é o Criador. Nós estamos falando na lição O Caminho para o Céu, também da CPAD, lições bíblicas, O Caminho para o Céu. Nós estamos falando de Deus como Criador. Como Criador, ele é Criador, sustentador, ele é mantenedor. Ele controla tudo. E somente ele pode. Tanto é que a praga vinha e saía mediante o seu comando. E aqui
vai começar a quebrar o queixo do anticristo. Por quê? Porque ele não vai conseguir reverter determinadas situações. Aí começa aqui a sua queda, a sua derrocada, a sua destruição. Tá bem? Então, ele diz aqui que enviará juízes e catástrofes naturais para abalar a terra. Mas Jesus o derrotará com um simples sopro de sua boca e pelo esplendor da sua vinda, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Veja, como eu sempre digo aqui, encerrando, não existe uma batalha contra Deus. Tem gente que acha que existe uma queda de braço entre Deus e o diabo. Ora, o sopro aqui, o escritor diz, o sopro da sua boca e o esplendor da sua vinda, segundo Tessalonicenses 2,8. Segundo Tessalonicenses 2,8. Então não existe, tudo aqui é feito ao vivo, tá bom? Então, e não temos uma grande estrutura, então você está ouvindo sons aí aleatórios, né? Que não fogem ao nosso controle. Então a destruição do anticristo ele vem por causa disso. Então não há uma guerra entre Deus e o diabo, não existe, ele nem sequer sonha que ele pode ser um opositor a Cristo, ele nem passa pela cabeça dele o que passa pela mente de certos seres humanos. Tá bom? Então vamos encerrar, porque o movimento está muito grande aqui no entorno. Então nós falamos hoje, na classe dos juvenis, sobre o anticristo e a sua destruição. Tá bom? E aqui foram os nossos objetivos. O objetivo, explicamos quem é o anticristo, apresentamos a missão e a doutrina do anticristo e mostramos como será a sua destruição. Espero ter sido útil, espero que você extraia alguma coisa do que nós falamos hoje para usar na sua aula, ou no seu estudo, ou no seu viver diário. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.